Igreja. No Evangelho de João Batista, ali no registro da biografia de Cristo, no quarto Evangelho, João Batista testemunha da vinda do Messias. E em meio às conversas, ele visualiza Jesus e aponta e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos juntos? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu quero falar sobre o Cordeiro de Deus e a sua história. Essa palavra de João, quando aponta para Jesus Cristo, o Messias, e diz: eis ali, olhem, coloque seu foco, sua visão e vejam, testemunha, eis ali, olha ali o Filho de Deus, olha ali, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquele momento foi um escândalo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa escandalosa declaração, amados, de João, também é visto por alguns teólogos como um escândalo, e como diz a fala de um deles: eu não posso crer num Deus que mata o seu filho. Eu não posso crer num Deus que mata o seu filho. A morte de Jesus, amados, pode ser iluminada pela nossa convicção de fé, a convicção de fé cristã, que temos um só Deus. Somos de fato monoteístas, pois cremos no Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e cremos na nossa convicção de fé que eles são um só Deus. Então, com essa rápida definição nossa teológica, de um fragmento da nossa declaração de fé, podemos concluir então que não tem um Deus que mata, nem um Deus que morre, e sim um único Deus que morre, o Deus quem se entrega à morte, e o Deus que assume sobre si o ônus do pecado da criação. Na economia divina, amados, que é dispensar de si mesmo para dentro do homem, Deus decide morrer. Ou seja, é Deus em sua graça infinita, fazendo justiça, doando-se em favor de nós. É o que diz lá no capítulo 19 do próprio Evangelho de João, verso 30, quando ele inspira e diz assim: está consumado. E ali na cruz, ele consome, ele conclui o grande projeto divino que começou antes da criação do mundo. Por isso eu utilizo a fala de Ariovaldo Ramos, que ele diz de uma forma poética que mesmo antes de Deus dizer haja luz, Deus disse haja cruz, porque o próprio apóstolo Pedro, lá em sua primeira epístola, diz que a cruz já era conhecida nos céus antes da fundação do mundo. A palavra de Deus, meus irmãos, ela é muito rica, e na dramatização histórica da crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo, é Deus mostrando ao mundo, testemunhando ao mundo do seu amor. É Deus a si mesmo se submetendo para que você e eu pudéssemos continuar a existir. E qual é o propósito da história do Cordeiro de Deus e a sua cruz? Qual o propósito da história do Cordeiro de Deus e a sua cruz? Em primeiro lugar, que a justiça de Deus fosse cumprida. É o que o apóstolo Paulo, em sua convicção, também diz em sua segunda epístola aos Coríntios: Deus tomou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Que a justiça de Deus fosse completa. O pecado, e o prêmio do pecado era a morte,
E Deus se fez homem, e Deus morreu em nosso lugar. E o segundo propósito dentro da história do Cordeiro de Deus e sua cruz é para que todos se relacionassem com Ele novamente. Eu quero ler o texto da passagem de 2 Coríntios 5, 17, 18, mas eu não vou ler na versão mais conhecida, vou ver na Bíblia a mensagem, que é a paráfrase desse texto. E diz assim, olha que maravilha de interpretação bíblica, parafraseando Paulo em sua epístola. Diz assim, agora olhamos para dentro, e o que vemos é que qualquer um, eu e vocês, unido ao Messias, tem a chance de um novo começo, e é criado de novo. A velha vida se foi, uma nova vida floresce. É demais, tudo vem de Deus, que nos quer em um relacionamento íntimo com Ele. Deus se reconciliou com o mundo por meio do Messias, permitindo um novo começo, pela oferta de perdão dos pecados. É um pai que estava com saudade dos filhos. É um pai que percebeu que o pecado afastou o homem do seu relacionamento com Deus. E Deus, na eternidade, elaborou esse projeto maravilhoso, tremendo, projeto de amor, que é a reconciliação do Marcos com Deus. Louvado seja Deus por esta cruz que hoje se encontra vazia, porque Jesus ressuscitou. Graças ao amor perfeito de Deus, eu hoje não sou inimigo de Deus, você não é inimigo de Deus, nós somos filhos de Deus, porque Jesus Cristo morreu em nosso lugar, para que nós nos reconciliássemos com Ele. E por último, amados irmãos, qual é o propósito da história do Cordeiro de Deus e a sua cruz? É para que os homens, no juízo diante de Deus e a sua justiça, sejam encontrados redimidos e lavados de todos os seus pecados. E eu convido vocês a acompanharem essa leitura bíblica, que todas as vezes que eu a leio, eu me vejo no céu. E quando você acompanhar essa leitura comigo, eu gostaria que você se visse no céu também, porque o sangue precioso de Jesus Cristo, remido na cruz, lavou todos os meus pecados. E lá na glória, eu poderei estar justificado, redimido, porque o sangue de Jesus Cristo, o sangue do Cordeiro, nos purifica de todos os pecados. Abra sua Bíblia, lá no capítulo 7 do último livro da Bíblia, Apocalipse. Capítulo 7 de Apocalipse, dos versos 13 ao verso 17. Apocalipse 7, de 13 a 17, mostra o grande final, a realização do projeto redentor, da reconciliação dos homens com Deus, através da cruz de Cristo. E o propósito da história do Cordeiro de Deus, que purifica todo o pecado do mundo, e a sua cruz, é para que nós, homens, pecadores arrependidos, que confessam os seus delitos diante de Deus e crer que só Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e a vida, pode nos levar ao Pai. Diz aqui na revelação de Deus a João, no capítulo 7 de Apocalipse, diz assim, verso 13 ao 17. Na realidade, gostaria de ler todos os versos do texto Visão dos Mártires da Glória, a partir do verso 9, mas eu começo a ler do verso 13. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhes: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro
que está no meio do trono, os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará seus olhos de toda lágrima. Essa é a minha fé, essa é a minha esperança, de crer no sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que Deus te abençoe e que valorize a cruz de Cristo, porque a cruz era escândalo para os romanos, mas para o cristão é a esperança da remissão com Deus e dos nossos pecados. Que Deus te abençoe. A Páscoa comove e convence o homem da sua finitude e ao humilde exemplo de Jesus. Senhor, o certo
Eu tenho certeza, se eu pedir para você vir aqui à frente, para agradecer a morte de Cristo na cruz do Calvário, com certeza todos virão. Então, aqueles que creem nessa graça através da cruz, fiquem em pé. Isso, para agradecer. Amém. E agora eu quero que venha aqui à frente. Eu convido você que tem motivos para agradecer a Deus, louvar a Deus por mais um ano de vida, mais um ano de vida conjugal, uma graça alcançada, ou também precisa da intervenção de Deus na sua vida para uma resposta de uma dificuldade, uma luta, desemprego, problemas no lar, com os filhos, problema de enfermidade, problema financeiro, problema dentro da sua realidade hoje com a família. Vem aqui, queremos orar. Um emprego que não chega, uma porta que precisa ser aberta para que você possa levar o sustento para o seu lar. Amém. A bênção de estarmos em comunhão como igreja nos fortalece, e a bênção também de poder contar uns com os outros através da oração. Bem-aventurado é aquele que está na alça de mira da oração do justo. E somos justos porque Jesus Cristo nos justificou ali na cruz do Calvário. Vamos orar. Bondoso Deus e eterno Pai, diante de Ti, diante da Tua igreja, aqui estão os Teus servos, ó Deus, que não puderam pronunciar com seus lábios, ó Deus, os seus pedidos, a petição, os seus anseios, os seus medos e angústias. Mas o Senhor que lê a nossa intimidade, Senhor, que o Senhor consegue entender o secreto da nossa alma. Neste culto o Senhor percebe o que tem angustiado cada vida preciosa aqui. Por isso, em nome de Jesus, ó Pai, entre com a Tua providência, entre com a Tua consolação. Derrama, ó Deus, o Teu bálsamo sobrenatural, Senhor, de consolação, dando refrigério, ó Deus, a cada uma destas pessoas. Ó Pai, pedimos também por estes, ó Deus, que estão enfermos, ou porque estão se dedicando a alguém do seu lar que está enfermo. Por isso, em nome de Jesus, ó Pai, entre com a Tua cura, com a Tua providência. Entra, Deus, com o Teu livramento para a Tua glória, mediante a Tua soberana vontade. Pai, aqui também existem pessoas que precisam de respostas. Provavelmente há meses têm orado, Deus, por uma resposta de um emprego. E por isso a sua casa, o seu lar tem sido afetado pelas questões financeiras. Por isso, ó Deus, entre com a providência do pão diário. Não permita, ó Deus, que falte pão diário, não falte o abrigo, não falte, ó Deus, a saúde. Nos lares aqui que estão enfrentando esta crise tão difícil em nosso país. Ó Pai, queremos também colocar os casamentos, ó Deus, em Tuas mãos. Que hoje vem aqui, ó Deus, celebrando mais um ano. Por isso, ó Pai, entre com a Tua graça, dê discernimento ao esposo, dê discernimento à esposa. Que possam ter, ó Deus, o amor, Senhor, como prioridade em seu casamento. Que haja dedicação, que um ou outro, Senhor, possa ajudar, possam compreender, possam perdoar, possam caminhar juntos na total dependência da Tua mão, Senhor. Pedimos pelos filhos dos lares. Ó Deus, sabemos o quanto é difícil formar o caráter dos nossos filhos diante de um mundo, ó Deus, que apresentam tantas facilidades. Mas que eles possam, ó Deus, crer e temer no Senhor que cuida, no Senhor que educa, no Senhor que forma. E que os pais, ó Deus, possam sentir total segurança no Teu cuidado sobre os nossos filhos. Por isso, ó Deus, entregamos os nossos filhos em Teus braços. Proteja do homem mau, Senhor, da violência,
dos acidentes, Senhor. Proteja-o das drogas. Proteja, ó Deus, dos prazeres imediatos, mas que eles possam ter, ó Deus, prazer em obedecer os seus pais, honrar os seus pais, para que seus dias se prolonguem na terra. E se existem filhos, ó Deus, que romperam o seu relacionamento com os seus pais, que os seus filhos se reconciliem aos pais, e que seus pais também se reconciliem aos seus filhos. Ó Pai, proteja todos os lares. Precisamos do teu cuidado, precisamos da tua proteção. Não permita que nenhum se perca, ó Deus. Pai, queremos colocar também aqueles que comemoram mais um ano de vida, que celebraram com os seus familiares, que se alegraram diante dos seus familiares, mas que possam ter a consciência que o Senhor é o dono da vida, é o Senhor que nos presenteia com essa dádiva, e que possamos desfrutar, ó Deus, a cada dia com gratidão, com contentamento, crendo que o Senhor é o provedor de toda a nossa vida. Console, ó Deus, os que estão amargurados e tristes. Dê, ó Deus, esperança àqueles que estão sem esperança. Fortaleça aqueles que estão fracos. Dê discernimento àqueles, ó Deus, que precisam perdoar e receber o perdão. E que teu povo, ó Deus, volte para os seus lares, ó Deus, crendo que o Senhor tocou em cada um deles, dando, ó Deus, a porção na medida certa, para que eles vivam uma vida em abundância. Tudo isso, ó Deus, nós pedimos e cremos, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe a vida de vocês. Deus proteja e guarde. A Páscoa é proclamação de que a morte não é eterna. Pela via dolorosa em Jerusalém chegou certo homem carregando uma cruz. Multidões queriam ver o homem condenado a morrer. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos, ele foi, e em dor pôde ouvir o escárnio dos que o punham pra morrer. Pela via dolorosa que é estrada do horror, qual ovelha veio Cristo, Rei Senhor, e Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via
sofreu assim. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos, ele foi, e em dor pôde ouvir o escárnio dos que o punham pra morrer. Pela via dolorosa que é estrada do horror, qual ovelha veio Cristo, Rei Senhor. E Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Jesus se entregou, mostrou o seu amor, morreu numa cruz em Jerusalém. Pela via dolorosa que é estrada do horror, qual ovelha veio Cristo, Rei Senhor. E Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. A vitória de Jesus sobre a morte e o pecado restaura a comunhão eterna dos salvos com Deus. Toda criatura que
mar e todas as coisas que neles há dizer, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo o sempre. Digno é o Senhor para todo sempre. Digno é o Cordeiro que foi morto. Digno é o Cordeiro que foi morto. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber riqueza, poder, força e sabedoria. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro que foi morto. Receber honra e glória, riqueza e poder, força e sabedoria. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro que foi morto. Digno é o Cordeiro. A Páscoa nos traz à memória o sofrimento de Jesus, remissão do pecado e perdão. Em pé ainda cantaremos Só em Cristo. Só em Cristo posso confiar, és minha força, luz, canção, lugar seguro nele achei, rocha que não se abala. Que grande amor em Cristo há, profunda paz posso encontrar, Consolador, meu tudo enfim, nele eu vou permanecer. Só Cristo homem se tornou, frágil bebê
é bom poder meditarmos que o Senhor Jesus deu a sua vida, e lá no Apocalipse capítulo 13 diz que o Cordeiro foi imolado desde a fundação do mundo. E a gente pode cantar isso. Seu corpo inerte ali ficou, luz que ante as trevas se apagou. Glorioso dia então surgiu, vivo ele está, mas suscitou. Vitória eterna conquistou, do meu pecado livre estou. De Deus eu sou e Ele é meu, comprou-me com sangue de Jesus. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a igreja de Cristo foi comprada no precioso sangue de Jesus. Aguarda a chamada de quando o noivo voltar a se apresentar. E essa igreja espera voltar a banquetear-se com Cristo lá no céu. Deus abençoe poderosamente. Você pode assentar-se. A Páscoa aponta uma sepultura vazia, pois no terceiro dia Jesus ressuscitou e ele vive para sempre. Graça e paz, irmãos. Achei interessante a afirmativa do pastor Marcos, ilustrando a afirmativa de muitos. Eu sei que muitos aqui, e aqueles que acompanham nossos cultos, quando ele faz a indagação, como crer num Deus que matou seu filho? A resposta a essa indagação está no amor de Deus. Há uma música do coro, que o coro canta, chamada Foi Amor, que retrata bem isso. Mas o texto de Romanos 8:32 afirma que aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também
com ele todas as coisas. Interessante a afirmativa que ele trouxe, porque realmente é algo que muitos pensam, mas a resposta a isso está no amor, assim como ele falou, no amor e no cuidado de Deus por nós. Hoje pela manhã, eu meditei num texto de 1 Coríntios, capítulo 15. Versos 3, vou destacar os versos 3 e 4. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que o Senhor morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A partir do concílio de Nicéia, no ano 325, depois de Cristo, a teologia do tempo começa a trazer, mais enfaticamente, a questão de Jesus como Senhor e o nascimento virginal o seu nascimento virginal, ou a ênfase na Virgem Maria. No ano 385, no Concílio de Constantinopla, aparece um elemento novo, um nome novo, que passa a fazer parte também do credo da igreja, onde ele diz que ele foi julgado sob o governo, em outras palavras, sob o governo de Pôncio Pilatos. Na realidade, não houve um julgamento. Porque no caso do Senhor Jesus, o que estava estabelecido e pré-estabelecido, ainda que o poder do Estado não encontrasse culpa, era a condenação. A acusação deixou de ser relevante no processo de Jesus, para que a culpa e a condenação, sem análise do processo, porque é uma ocasião em que Pilatos teria que absolvê-lo, e não o fez por causa do lobby da religião. Quem matou Jesus do ponto de vista humano foi a fraqueza do Estado diante do lobby da religião, que, diga-se de passagem, um dos lobbies mais demoníacos que se possa ter e que uma nação possa sofrer, porque não tem a ver com a graça e a misericórdia do Evangelho de Deus. O texto de Marcos, capítulo 14. Isso quem diz não é o pastor Neilson, é só buscar a história, conhecer a história da própria igreja, a história da humanidade. O lobby da religião começou a enfrentar um grande problema. Em todos os momentos, o lobby da religião, ou a elite religiosa da época, queria condenar Jesus. Mas havia um empecilho, que é um empecilho que persiste até hoje, que é o povo. Alguns dias antes da crucificação, esse povo foi às ruas de Jerusalém, com palmas, espalhando suas próprias capas, para declarar que bendito que vem em nome do Senhor.
E aí no capítulo 14 de Marcos, Marcos vai narrar, dizendo o seguinte: ora, dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães ázimos, e os principais sacerdotes e os escribas andavam buscando como prender a Jesus à traição para o matarem, pois eles diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Então o povo sempre é motivo de preocupação, a não ser de certa forma que esse povo seja manipulado. E foi isso que eles fizeram. Se abrirmos, naquele tempo nem existia Projac. E foi isso que eles fizeram. Lá no Evangelho de João, no capítulo 13, as coisas vão começar a acontecer. Isso foi tramado de tal forma que a autoridade religiosa, e aliás porque religioso tem medo de matar, religioso não mata. Religioso dificilmente usa a própria mão para matar. Ele vai, de certa forma, tornar-se indiferente, ou tornar-se omisso. E quando eu analisava esses textos, eu pensava muito, porque em muitas situações, de certa forma, nós podemos nos envolver com esse tipo de comportamento. Aliás, é capítulo 18. Esse tipo de comportamento. Eu, quando li esse texto, eu lembrei de uma conversa que tive domingo com Mark Swaite, que está preparando um livro sobre hermenêutica substitutiva. Análise de fatos de hoje a partir das Escrituras. A questão é que o Senhor Jesus era uma ameaça para a religião vigente. Era uma proposta diferente para a religião vigente. E essa era uma preocupação. Eles não podiam matar Jesus. Eles não podiam trazer ou estabelecer uma condição para Jesus de um crime. E a única saída estaria em convencer Pilatos para considerar Jesus culpado a partir de uma lei existente 46 anos antes de Cristo, que é uma lei chamada, é a lei que faz com que a atitude de Jesus, o comportamento de Jesus, pudesse entrar no que ele chama de crime de lesa majestade, onde, a partir dessa lei, estabelecia para esse delito, segundo a condição do culpado, porque a lei seria um crime cometido contra o povo romano ou contra a segurança. Não estão me ouvindo aqui. Contra o povo romano ou contra a segurança. Então a brecha que aqueles religiosos encontraram seria convencer Pilatos a condenar Jesus a partir dessa lei aprovada há 46 anos antes de Cristo, da lesa majestade. Porque se convencesse Pilatos, que de fato não convenceram, que Jesus pecou, ou Jesus cometeu delito contra o povo romano e contra a sua segurança, então ele poderia ser
culpado, condenado culpado, através de crucificação, ou entrega às férias, ou exílio, de modo que Pilatos precisava interrogar Jesus. E ele o fez. Diz o texto, o capítulo 18, a partir do versículo 28. Eu faço essa referência histórica, irmãos, porque quando eu li esse texto, eu fiquei pensando se eu mesmo não me omiti em algumas situações, se eu mesmo não cometi injustiça contra as pessoas, e se eu mesmo não peco por omissão, diante de uma acusação que não é verdadeira, seja lá a quem for. Volto a dizer, Jesus não teve um julgamento pleno, porque Jesus já entrou condenado antes de se defender. Isso é uma coisa que o Velho Testamento é muito dura, especialmente quando diz que os mais pobres, que aqueles que não têm direito à justiça, já são condenados à porta da cidade onde era feita a justiça. É como que ele já entrasse condenado, porque se precisava falar isso no meio do povo. Lembremos que esse povo, há cerca de 5 dias atrás, colocaram mantos para dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Talvez nós mesmos já tenhamos passado pelo momento da bendição e pelo momento da maldição. Crucificam. Diz o texto: depois conduziram Jesus à presença de Caifás para o pretório, e era manhã cedo, e eles entraram no pretório, e eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa, mas estavam tramando a morte de um inocente. Estavam preparando o seu culto, estavam preparando sua festa, seus rituais, como se Deus não fosse onisciente, como se Deus não fosse onipresente, e de modo que aquilo que as suas mãos, a lei não permitia fazer, eles usaram uma estratégia para que outro fizesse. Então Pilatos saiu a ter com eles, verso 29 do capítulo 18, e perguntou: que acusação trazes contra este homem? E responderam o seguinte: olha, se não fosse malfeitor, não tu integraríamos, mas não fizeram acusação. Porque já estava na cabeça deles, pré-estabelecido, que a função do Estado, através de Pilatos, seria crucificar Jesus. Como se dissesse: a acusação não importa, importa a pena. Disse-lhe então Pilatos: tomai vós e o julgai segundo a vossa lei. Disseram os judeus: a nós não nos é lícito tirar a vida de ninguém. Eu anotei aqui: hipócritas. Eu não tiro, mas permito. Eu não condeno, mas permito. Eu não acuso, mas permito. E permito, às vezes, sem que a pessoa possa abrir a boca para dizer a sua versão dos fatos. Eu fiquei pensando: Senhor, dentro dessa hermenêutica substitutiva, Senhor, isso pode acontecer comigo. Disseram então a Pilatos: tomai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. É aquela lei de 46 anos de Cristo. Como se fosse: eu não posso, mas o Senhor pode aplicar. Não se preocupe com o processo, não se preocupe com a acusação. O importante é a condenação. E fazemos isso, irmãos, quantas vezes? Contra os nossos irmãos.
Fazemos isso quando passamos informação que não sabemos se é verdade. Passamos isso contra pessoas que não gostamos. Isso, quando eu li esse texto e nessa abordagem, eu disse, e na realidade, o diálogo é muito interessante, o tempo não permite, o diálogo de Jesus e Pilatos, dá um texto lindo, dá uma peça teatral muito bonita, dá teses excelentes, dissertações excelentes e atualizadas. Aí, o que diz Pilatos? Não encontro nenhuma culpa neles. Não encontro culpa. Não encontro culpa no acusado. Ele teria que ter dito, eu absolvo. Ele teria que ter absolvido Jesus. Ele teria que ter absolvido Jesus. Em algumas situações, estou falando de exclusão, não estou falando de disciplina, mas estou falando de atitudes que tomamos contra a vida de pessoas, que nós deveríamos dizer, olha, não, eu absolvo, eu não vejo condenação, não é clara a condenação sobre essa vida. Não havia condenação, de fato. Mas como é de costume, Pilatos foi fraco. Entendemos que isso aconteceu para que se cumprisse a palavra que Jesus dissera, significando que morte havia de morrer, está no versículo 32. Mas isso não isenta, porque Pedro, no capítulo 3 de Atos, vai dizer, vós matastes, vós crucificaste o Senhor Jesus, ainda que por ignorância. Mas vocês permitiram, vocês fizeram. Às vezes na vida, não estamos preparados para o sábado, para o domingo de Ramos e para a sexta-feira da crucificação. Jesus não merecia ter sido crucificado. Leia o texto com calma. Veja o diálogo. Veja aquilo que eles fizeram. A lei não permitia que matasse, mas podia induzir alguém a matar. E o poder da religião, não se engane, irmãos, em qualquer sociedade, ele é forte, mas muitas vezes é injusto. Eu tenho muito medo desse namorico do Estado com a religião. Porque a história mostra que foi um desastre para a religião e para a igreja. Mas o julgamento de Jesus nesse domingo de Páscoa, trazendo para as nossas vidas, a partir de pressupostos que nós temos, nós fazemos a opção por Barrabás. Crucificamos o Cristo e optamos por Barrabás. Que mal Jesus fez? O que Jesus fez contra Roma? Mas eu não posso julgar, mas foi a lei que julgou, foi a lei que condenou. Que lei? Em que base? Em que termos? Em que justiça? Em que base de direito? Isso é muito claro no Antigo Testamento. Páscoa é a relembrança de que
a esperança e a liberdade. Jesus nos deu essa liberdade. Jesus é a esperança, é a relação entre Deus e o homem, é a celebração da vida. Mas a morte dele foi injusta. Não podemos esquecer isso, do ponto de vista do direito humano. Isso é sério. Isso é para pensar. Isso é para pensar. Quando alguém disser, tal colega do seu colega de serviço fez isso, fez de fato. Ou é a chance de eu me livrar daquele colega e não importa, importa que ele seja condenado, porque eu não gosto dele. Pilatos disse, acho que em 2 ou 3 ocasiões, não vejo crime nesse homem. Mas, como é de costume, e o povo disse, solte Barrabás. E depois Pedro disse, vós crucificastes, vós matastes o Senhor Jesus. E nós matamos as pessoas quando cometemos injustiça. Nós estragamos vidas. Eu tenho cuidado com isso, eu tenho falhas, tenho, sem dúvida, devo ter cometido injustiças. Procuro não cometê-las. Peço que o Espírito Santo de Deus me oriente. Mas eu levo uma pessoa à cruz quando eu não lhe concedo o direito. Não julgueis para que não sejam julgados, quer dizer, quando for julgado, favoreça a balança para quem está sendo julgado. E depois de julgado, observada a culpa, aí sim ele pode ser condenado. Mas nós condenamos por omissão. Por ignorância? Talvez. Por manipulações? Muitas vezes. Tem um livro que eu trouxe, estou concluindo. Vê se quando for agora trago outros. Pastores e Lobos, né? Ninguém consegue ler se não for de uma vez. É um rapaz que é funcionário de um hotel lá. Ele trabalha na portaria de um hotel lá em São Leopoldo. Ele estava com um problema. E foi procurar o seu pastor. E alguém disse que o seu pastor havia cometido um delito, tinha ido para outra cidade. Ele disse, não, isso não pode ser verdade. Satanás não gosta quando questionamos aquilo que é dito como verdade. Satanás não gosta quando mexemos na injustiça. O título do livro é Pastores e Lobos, né? Pastores e Lobos. Mostra a maquinação que é feita quando alguém, às vezes, quer destruir você, ou me destruir, ou destruir qualquer um de nós. Fizeram isso com o nosso Jesus. Fizeram isso com os apóstolos, com os cristãos. E o que fizeram com Jesus deve servir de reflexo para a minha vida, pelo menos para a minha vida serve. Para quando ouvirmos a respeito de uma pessoa, de um irmão, muitas vezes, de um pastor, de um colega, de uma pessoa, crucifica, crucifica, crucifica. Andar com a maioria é sempre mais fácil. Mas eu vou perguntar, crucificar por quê? Deus me dá essa capacidade. Condenar por quê? É algo que temos que refletir nas nossas vidas, a exemplo do que Jesus fez. Que o Senhor nos ajude a entender isso e a trazermos os textos bíblicos para a prática da vida
não apenas ser uma história de passado, baú de passado, mas eu preciso refletir sobre isso. Eu preciso refletir. Conheço gente que foi condenado, que foi preso, sem nunca chegar perante um juiz. Para pelo menos ter o direito de dizer: eu não fiz isso. E foi puxar a cadeia. Mas isso são os que são presos. E aqueles que têm a sua vida arrasada para o resto da vida? Escola de base aqui de São Paulo. Mulheres que têm a sua vida comprometida moralmente por uma acusação. Homens. Quando eu trago o texto bíblico para a minha vida, eu preciso pensar, começar a pensar e avaliar cada coisa. Eu preciso me aprofundar nas questões. Me disseram tal coisa sobre o irmão, eu vou me aprofundar nessa questão. Eu vou dizer: irmão, estão falando isso, procede. Mas às vezes nós fazemos: ora para o fulano que está sendo acusado disso. Ora para o fulano, eu acho que ele fez mesmo, mas vai orar por ele. E assim vai. E a gente só vê as batidas do martelo e dos pregos. Isso precisa ser repensado à luz do cristianismo, à luz das Escrituras, através de nós, todos os dias em nossa vida. Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar em pé, queridos, e vamos, antes de cantarmos, vamos todos ler esta declaração que nós temos. A Páscoa é a celebração da vida, da esperança e da aliança entre Deus e o homem. Aleluia! Cristo vive. Cantemos, Cristo já ressuscitou. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá, aleluia, gratos hinos entoai, aleluia, ao Senhor Jesus honrai, aleluia, pois a morte quis baixar, aleluia, pecadores traçar,
e bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos concluir com o cântico Ressuscitou. Cantamos hoje nesta manhã. Vamos fazer novamente, mais uma vez com toda a igreja. Ressuscitou, ressuscitou, aleluia. Cantemos ao Senhor. Tenha uma boa semana no Senhor. Sei que teremos outro feriado final de semana. Quero agradecer aos que estão conosco hoje, coral, grupo de apoio, som, música, mídia, imagem. Hoje pela manhã eu partilhei com os irmãos uma citação do Rubem Alves no livro da Esperança, onde ele fala que a morte é o evento para a ressurreição. E às vezes nós experimentamos algumas mortes na nossa vida. Mas pelo poder de Deus, pela esperança, por Cristo que está em nós, essas experiências de morte podem ser mola propulsora para a ressurreição das nossas vidas. A questão é que alguns não suportam a crucificação e morrem. Jesus está vivo, e glória a Deus por isso. Mas quando se trata do ponto de vista humano, alguns não suportam a crucificação e não ressurgem. Que o Senhor nos ajude a entender isso. Pai, muito obrigado pelo texto da Tua palavra. Eu te agradeço, Senhor. E agora leva-nos em paz, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito, seja com todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Amém.